E hoje, o que eu vou trazer para vocês é um atalho para te deixar mais perto de ter o seu filho obediente. Para quem não participou da live de ontem, que não esteve aqui comigo, cada dia eu estou trazendo para vocês uma live a semana inteira e eu estou alternando, te explicando um atalho que te deixa mais perto e te explicando alguma coisinha que pode estar te sabotando também, tá bom? Oi, filho, eu também te amo. Veio dar boa noite aqui na porta, tá bom? Por isso que parei para dar uma boa noite para ele. Então, hoje a gente vai começar então já com o nosso bate-papo. Para quem está chegando pela primeira vez, coloca aí para mim, quero saber quem que está aqui pela primeira vez comigo nesse nosso bate-papo. Para você que está chegando pela primeira vez, eu sou Lisa Kunin, sou educadora há 22 anos, sou mãe da Ana Luísa de 5 aninhos e mãe do Júlio de 3 aninhos, que acabou de vir aqui me dar boa noite. E eu trabalho nas redes sociais ajudando as mães a terem os filhos obedientes em até 4 semanas, sem você precisar surtar. E olha, como então tem mamães chegando pela primeira vez, é importante eu dar 2 recadinhos. O primeiro, eu vou explicar o tipo de obediência que eu trago, qual que é o tipo de obediência que eu abordo. Eu não falo da sua criança ser obediente, aquela obediência de soldadinho, onde a gente fala, manda e o soldado corre lá e obedece. Não é essa obediência por medo, não. Eu falo de você ter o seu filho te obedecendo porque ele te admira, tá? Porque ele entende que você quer o melhor para ele, porque vocês têm um bom relacionamento, não é por medo, é com base no respeito. É você fazer o seu filho se tornar a melhor versão de ser humano que ele possa ser. Simples assim, combinado? E o segundo recadinho que eu quero dar para vocês é que nas nossas lives a gente vai aqui conversando, batendo papo. Ó, a Alessandra aqui no YouTube também. Alexandra, chegando pela primeira vez, bem-vinda, tá bom? Aqui, então, durante a live, nós vamos batendo papo, que é uma conversa, tá? Eu vou falando, vocês vão interagindo, a gente vai conversando. Aqui é um bate-papo, combinado? E também é importante eu falar para vocês que aqui é um lugar, é um ambiente de mães normais, de mães comuns, não de mãe perfeita. Longe aqui de ter mãe perfeita, combinado? Nós somos mães, nós procuramos fazer o melhor pelos nossos filhos, mas nós somos seres humanos, combinado? Então, tem vezes que a gente comete, sim, um deslize, né? E tá tudo bem, quem que nunca cometeu, não é verdade? Um deslize, faz parte do ser humano. Então, longe aqui de ter mães perfeitas, nós somos mães comuns em busca de ajudar o nosso filho aí nessa questão de educação, né? Para ter o nosso filho obediente. Então, olha, podem ficar à vontade, nós vamos conversar e sem julgamentos, combinado? Então, vamos lá. Então, para a gente poder começar o nosso bate-papo, o esquenta já para preparar você para a semana Filho Obediente, nós vamos então conversar hoje sobre esse assunto. Entender o porquê as crianças de hoje são tão diferentes te ajuda na educação do seu filho. Agora eu quero saber de você o seguinte: você já ouviu a frase ou você já falou, as crianças de hoje são tão diferentes, né? As crianças não obedecem como antigamente. Antigamente as crianças faziam isso e hoje as crianças não agem assim. Você já parou para pensar? Você já ouviu essa frase? Você já falou essa frase? Ou você acha, não, Lisa, imagina, tá tudo certo, as crianças são iguais, nada mudou. Qual que é a tua opinião sobre isso? Você acha que tá diferente mesmo ou você acha que tá tudo certo, tudo igual? Ó, a Alexandra colocou aqui, ó, minha mãe fala isso direto. As avós, né? Olha as avós, sempre de olho aí. A Mariana, querida, achei você aqui, sempre respondendo os comentários no Facebook. Obrigada, viu, por você estar aqui compartilhando tudo, participando, dando apoio para as mães que estão chegando também, né? Que estão chegando muitas mães novas essa semana, se inscrevendo para a Semana Filho Obediente. Você está ali conversando com elas. Obrigada, viu, querida?
A Bianca, o mundo mudou e as crianças mudaram. Ótimo, Alessandra, tá diferente e muito. As crianças estão diferentes, a Edna, acho que está diferente. Minha Xará querida, beijo, boa noite para você também, a Karine. Já falei, eu ouço todo dia da minha mãe. Crianças evoluídas, então vamos lá, vamos conversar. Já que as crianças estão diferentes, o que aconteceu? Né? Qual que é o melhor caminho, então, para a gente poder educar essas crianças? Então vamos conversar um pouquinho e vamos ver o seguinte. A sua geração, né? A minha geração, a sua geração, não sei se as nossas gerações são iguais ou são diferentes, mas vamos pensar cada um na sua geração. A minha, a sua geração. Você acha que daria certo a nossa geração se a nossa geração fosse educada da mesma forma que a geração dos nossos pais foram educados? Você já deve ter conversado com a sua mãe, você já deve ter escutado ela contar como que foi no tempo dela, na época dela. E você já se colocou no lugar e você já imaginou assim, olha, eu sendo educada dessa forma. Você acha que daria certo? Você aceitaria? Eu, por exemplo, vou falar por mim, né? Eu converso muito com a minha mãe conta muito para mim da história dela, dos irmãos dela. E quando ela fica comentando comigo, eu paro e fico me imaginando, né? Se eu fosse educada, né, daquela forma. E eu vou falar para vocês, eu acho que comigo não daria certo, não. E para você, você acha que daria certo você ser educada da forma que os seus pais foram educados? Teve gente que já falou para mim aqui que não. Deixa eu ver quem foi aqui, ó. Ah, ai, ai, ai. Essa hora eu tento, gente, sem óculos, mas não dá certo. A Mina Arenúbia disse que não. Deixa eu ver quem mais aqui respondeu. A Mônica, acho que não, eram mais rígidos, né? Não. Gente, ó, Adriana, verdade. Acho que antes as nossas mães eram mais severas, né? A gente está olhando aqui para as 3 redes sociais, tá bom, para ver? Ó, com certeza não. Depende, claro, da educação que os seus pais tiveram, né? Depende, pode ser que você até se identifique ou não. Olha, não, era tudo mais rígido, não, outros tempos, né? Com certeza, concordo. Boa noite, é Kelly no celular do marido. Oi, Kelly, lindona, bom te ver aqui. Importante é dar um jeito. A Madalena não, a Roberta não. O jeito de antes não adequa aos tempos atuais. Muito bom. Então, olha, vamos lá. Eu ouço tanto mães e pais falarem: poxa, eu falo, não adianta, no meu tempo era só passar uma olhada e a criança já ficava quieta. Criança no meu tempo não fazia isso daí não. Ah, se fosse na minha época, como seria? Mas, gente, as épocas estão diferentes. O mundo está diferente. Nem nós não aceitaríamos ser educados da forma, né, como os nossos pais foram educados. Deus me livre ainda pensar na época dos nossos avós, não é verdade? Aí que o negócio fica feio demais. E por que que a gente ainda quer que os nossos filhos, que as nossas crianças se comportem como as crianças daquela época, né? Ó, a Karine já colocou, não, meus pais foram criados muito rígido e a minha mãe e pai nos criaram igual. E eu estou tentando aplicar ao contrário. Então, aí a gente já começa a perceber a diferença das coisas, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre hoje. E a gente precisa entender o seguinte: o que eu tô falando não é apenas para a gente se conformar e, então tá, então as crianças de hoje são assim desse jeito, então a gente larga a mão e deixa para lá. Não é isso. Não é se conformar, não é abrir mão de ser autoridade e passar a deixar fazer tudo o que quer, ser permissivo ou até negligente. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, tá? Mas não é nada disso. Primeiro a gente precisa entender o porquê realmente que faz, né? O que aconteceu na sociedade que faz com que as crianças ajam diferentes. Então, por exemplo, se a gente parar para pensar, olha só, nos últimos 40 anos, nos últimos 30 anos, quanta
coisa diferente no mundo aconteceu. Quanta coisa aconteceu. Meu pai faleceu, eu já falei aqui para vocês, eu tinha 6 anos de idade, tá? Isso vai fazer 37 anos, 36 anos de idade. Pode fazer as contas que você já sabe a minha idade, né? Então, há 37 anos, meu pai faleceu. E a gente sempre comenta, eu e minhas irmãs, que se meu pai voltasse hoje, ele não ia mais reconhecer o mundo que a gente vive. Né? A gente que está participando dessa evolução, a gente não se dá conta. Mas imagina tirar uma pessoa de cena e jogar ela 30 anos depois. O mundo que ela vai encontrar completamente mudado, completamente diferente. O que aconteceu na sociedade? Primeiro, vamos pensar, 37, vamos arredondar aí, 40 anos atrás. 40 anos atrás, tinha o número de casais separados que existe hoje? Com certeza não. Não estou aqui falando se está certo, se está errado, se tem que separar ou não tem, tá? No assunto não é esse aqui da live, tudo bem? Mas o fato é que antigamente não tinha esse número de casais separados. Então, as crianças tinham percepção diferente de família que elas têm hoje, certo? Se antigamente as famílias ficavam mais juntas, não importa a custo de que, mas ficavam, hoje as famílias, né, já têm outra mentalidade. Então, hoje as famílias, se não está bem, algum motivo ou outro, optam pela separação. Então, isso daí já é um fator diferente. Outra questão também as mães, antigamente, ficavam mais em casa, estavam mais por conta da educação dos filhos. O pai que era o provedor, ele que saía, ele que trabalhava, ele que trazia o sustento para dentro de casa. Hoje, nós, mulheres, né, muitas de nós já vai em busca da realização profissional também. Antigamente, a mãe ficava em casa o tempo todo com a criança. Hoje, a mãe precisa sair, precisa trabalhar. Então, a criança, ela já tem uma outra percepção diferente do que tinha antes, né? De mãe, se ela não está com a mãe, a criança está com quem? A criança, ela está com os avós, ela está com o parente, está com o babá, está na creche. As percepções de mundo, de família, de sociedade, ela está tendo é completamente diferente das percepções que as crianças tinham antigamente. Agora, outra coisa que nem precisa falar, né? E a quantidade de aparelhos eletrônicos, então? Né? Cheio de botões, de telinha, de luzes, muito mais coisas estimulando hoje. Então, a gente precisa entender que tem muita coisa diferente do que era antigamente e do que é hoje. Agora, com essas mudanças na sociedade, acontece o quê? Às vezes a gente tenta compensar alguma coisa que antes tinha e que hoje não tem. Por exemplo, pais que trabalham fora, pai e mãe que estão trabalhando fora o dia inteiro. Não é normal, não é natural querer chegar em casa e querer compensar a ausência? Então a criança já começa a ter percepções diferentes. E olha, só para poder deixar, né, as mães que trabalham fora tranquilas, inclusive na semana passada eu fiz uma live onde eu expliquei de uma pesquisa que fizeram com crianças, filhas de mães que trabalhavam fora, perguntando para as crianças o que elas pensavam sobre a mãe. E todas elas se sentiam bem e tinham orgulho da mãe trabalhar fora, tá? Então a gente viu que não tem problema a mãe trabalhar fora, desde que enquanto a mãe trabalhe fora, a criança esteja se desenvolvendo de forma saudável, de forma tranquila, tá? Então, vamos já deixar, se às vezes alguma mãe estava pensando aqui, e ai meu Deus, eu trabalho fora, e agora? Então, calma, tá tudo bem trabalhar fora, desde que a criança esteja bem, esteja com alguém que esteja atendendo as necessidades dela, que ela esteja se desenvolvendo, combinado? Então, a gente precisa só parar para pensar, porque às vezes a gente acha que a gente está deixando de atender alguma necessidade da criança. Aí a gente se sente culpada, a gente quer trazer presentes, a gente acaba sem querer mimando, aí isso acaba o quê? Piorando o comportamento da criança. E aí a gente quer pôr a culpa em quem? Na criança, que a criança não é igual àquela criança de antigamente. Então a gente precisa entender
as diferenças que aconteceram na sociedade e a forma que a gente vem agindo hoje. E olha, a gente também precisa parar para entender que nós não agimos da mesma forma que as pessoas agiam há 40, 50 anos atrás. Antigamente, vou pegar já até um pouquinho mais de tempo aí, 50, 60 anos atrás, daí, né, nessa época mais ou menos, o pai trabalhava fora. O pai, ele era submisso ao empregador. O pai era o funcionário. Ele ia lá, tudo que o patrão falava, ele executava, sim senhor, não senhor, ele era submisso. Não era igual hoje, né, que a gente tem os direitos, que tem sindicato, que defende, não tinha nada disso. O pai tinha que trabalhar, sim senhor, não senhor, para poder ter o sustento. Ele chegava em casa, como ele que tinha o sustento, ele que era o provedor da casa, aí ele punha tudo dentro de casa, ele tinha um lugar na mesa, ele era o primeiro a se servir. O melhor pedaço do frango, a coxa de frango, era para o pai, depois para a mãe, por último a criança. A mãe era submissa ao pai, afinal de contas ele trabalhava, ela tinha que dar conta de tudo, cuidar das coisas dele. E a criança era submissa a quem? A mãe, né? Então, olha a escala de hierarquia que tinha aí. Olha aí, um obedecendo ao outro. Agora, e hoje a nossa sociedade, como que está? Né? Hoje a gente vai para o trabalho, se a pessoa não trata a gente bem, com respeito, com educação, a gente não fica, a gente vai procurar em outro lugar, a gente não aceita, né, uma exploração no trabalho. A mulher, já, claro que tem muita coisa para evoluir ainda, mas muitas mulheres já não aceitam mais a submissão em casa. A mulher tem a sua independência, ela vai atrás, ela trabalha, também quer colaborar, participar, né, financeiramente dentro de casa. Então, ela também não aceita mais a submissão. Por que que a gente quer que a criança ainda aceite a submissão? A partir do momento que esses modelos vão se quebrando, porque antigamente a submissão era um espelho para a criança, ela via a hierarquia acontecendo e ela também se enquadrava. A partir do momento que essa hierarquia está acabando, ela também já percebe essa mudança, essa diferença. E aí a gente faz o quê? Quer que a criança se comporte da mesma forma que as crianças de 30, 40, 50 anos atrás se comportavam, né? Então a gente precisa parar para prestar atenção nisso. Uma coisa só que é importante deixar claro, quando eu falo que acabou a submissão, as crianças, elas percebem que elas têm o mesmo valor que os pais, mesmo valor. Só que a gente não pode confundir que mesmo valor quer dizer igualdade, tá? Tem diferença grande aí. Ter o mesmo valor é uma coisa, igualdade é outra. Por exemplo, uma nota de 100 tem o mesmo valor que 10 notas de 10, mas são coisas diferentes, não são iguais. Lisa, traduz porque tá complicado. Então vamos lá. Os filhos, eles têm o mesmo valor que qualquer pessoa. Eles são seres humanos. Eles merecem o respeito também. Eles têm o mesmo valor. Mas não são iguais. A criança, ela não viveu toda a experiência que uma mãe viveu. Ela não viveu toda a experiência que o pai viveu. O pai e a mãe têm muito mais experiência para tomar decisões. Então, por isso que pai e mãe precisa exercer o papel de autoridade, porque eles não são iguais aos filhos. Tá? Eles têm muito mais experiência, eles têm muito mais sabedoria. Então, não dá para igualar todo mundo e sair tratando todo mundo igual. Tem que ter hierarquia, pai e mãe. Pai e mãe, eles têm muito mais vivência, mas ambos têm o mesmo valor. Ambos precisam ser tratados com respeito, tá? Gente, preciso saber se até aqui vocês entenderam, se tá ok, se estão compreendendo, se o que eu falei fez sentido para vocês. Combinado? O Fernando colocou aqui, ó, os desafios são diferentes, pois os estímulos também são diferentes, com certeza. Obrigada. Oi, Maíra. Boa noite, tudo bom? Obrigada, viu, por compartilhar aqui com a gente. Obrigada. Deixa eu ver aqui.
A Veri Soares, na verdade, ao meu ver, as crianças são reflexos dos pais. Elas percebem mais atitudes do que o que for dito a ela. Muito bom. Ai, Moraes Yasmin, saudade de você, querida. Tava sumida. Meu bebê não aceita que chama atenção. Grita e se joga no chão. Tem 1 ano e 8 meses. Ó, amanhã, tá? Amanhã, quarta-feira à noite, tem o Conversa com a Lisa, tudo bem? Aí a gente vai tirar dúvidas de vocês. Só para a gente não perder aqui o nosso assunto, combinado? A Mariana já deu um entendido aqui, a Jane também colocou que está entendendo tudo certinho. Aqui também no Face está ótimo, ótimo. Obrigada, gente. Muito obrigada. Então vamos continuar, tá? E olha, por que isso que eu estou falando para vocês, a gente entender as épocas, porque são diferentes, te ajuda a deixar você mais perto de ter o teu filho obediente. Porque se você fica pensando lá para trás, no passado, você não evolui. E aí te dá um sentimento de frustração. E você ficar ouvindo, né, as pessoas falarem, antigamente era assim, na minha época tratava desse jeito, se fizesse assim o chinelo já comia solto, a vara já estava ali pronta, porque na minha época. Se você ficar dando ouvidos para essas coisas, aliás, amanhã esse é o tema da live, das 10 horas da manhã, se você ficar presa no passado e ficar achando que a criança está com problema, você não vai sair do lugar. Você não vai avançar. Você não vai ver coisas diferentes. Se você for ficar pensando que antigamente bastava um olhar, a criança ficava quieta. Bastava um psh, e a criança ficava quieta. A mãe ameaçava, pegava o chinelo, a criança já se mandava. Você vai se sentir frustrada, você vai achar que não está dando conta, você vai ficar presa ali naquele sentimento de que, ai meu Deus, o que eu estou fazendo de errado, você vai se sentir culpada, e esses sentimentos só atrapalham você de seguir ali firme e forte na educação dos seus filhos. Então, nada de ficar comparando, as gerações são diferentes, a vida é movimento, olha que coisa mais linda aí, né? Tô sem óculos, mas vocês estão vendo aí no Instagram, que frase mais linda que foi colocada aí, a vida é movimento, pura verdade, é isso mesmo, é um ciclo, né? Começa um ciclo, encerra, começa outro ciclo e vai encerrar, e coisas novas vão surgindo, e assim a gente vai evoluindo, muito bom. Então a gente precisa aprender. A Kelly, oi Kelly, muito bom, obrigada, viu, pela frase aí que você colocou, pela ajuda, tá? É isso mesmo. Então a gente não tem que ficar olhando para trás, parada, olhando para lá. A gente tem que pensar na frente. Espera lá, as coisas mudaram, estão diferentes. Preciso educar diferente. Como que eu posso fazer melhor? Aonde que eu busco informação? O que pode me ajudar? E aí que você olha para frente. Nada de ficar preso no passado, tá? Agora, olha, tem a quero comentar com vocês. Até ontem ela estava aqui. Estou procurando ver se eu acho ela, mas não estou achando, não. Se ela estiver por ela, vai reconhecer e vai dar um oizinho. Vou contar para vocês a história da Lu. A Lu é uma querida, ela tá sempre aqui na live, aqui com a gente, sempre participando. Sempre tô dando um oizinho para ela, hoje que eu não encontrei. Pensei que ela fosse estar aqui. A Lu, uma mamãe, ela participou do meu programa, foi minha aluna há 2 turmas para trás. E a Lu, qual que era o grande problema da Lu com a filhota dela? A Lu, ela trazia muito da forma que ela foi educada. Muito da forma que ela foi educada. E ela achava que exatamente como ela foi educada é que ela tinha que fazer com a filha dela. Só que acontece o seguinte, primeiro, as duas têm personalidade forte. As duas têm a personalidade do controle. As duas têm a personalidade do fogo. E a Lu queria educar a filha dela do mesmo jeitinho que ela foi educada. E parecia que para ela, se ela não fizesse do jeito que foi feito com ela, ela estava fazendo coisa errada. Agora, a história bonita é que depois que ela entendeu, depois que ela aprendeu, depois que ela viu tudo isso que a gente está conversando, que ela pôde viver, experienciar coisas novas, o que aconteceu? Hoje ela consegue
educar a filha dela de uma forma mais tranquila, com base em outros valores hoje. Hoje, gente, muita coisa evoluiu. Antigamente, não tinha neurociência, não tinha pesquisa sobre o cérebro da criança, gente não tinha pesquisa nem estudo sobre os impactos das formas da gente educar, os impactos que isso daí causava na criança lá para frente, 20, 30, 40 anos depois. Hoje a gente tem muita pesquisa mostrando o que o autoritarismo causa, não autoridade, autoritarismo causa, o que a permissividade causa, o que a negligência causa. Hoje tem muita coisa. Então, a partir do momento que a Lu conseguiu entender, que ela passou por um momento de experiência, de vivência, o que aconteceu? Ela conseguiu enxergar e ver que era possível, sim, ter uma forma diferente da gente educar. Agora, eu preciso lembrar para vocês, a gente não precisa e nem deve abrir mão da autoridade. Pai e mãe têm que ser autoridade dentro de casa. Tem que ser autoridade, tá? E se você for autoridade dentro de casa, a vovó, né, a tia, a madrinha, pode tudo ter as opiniões dela, pode tudo dar os palpites delas, mas a criança vai saber que quem é autoridade em casa é o pai e a mãe, tá? Por outro lado, a gente tem que entender também que é o que eu falei, não é sair por aí porque eu fui educado no autoritarismo, foi muito ruim, eu não quero nada disso para mim, então a partir de hoje está liberado. A criança pode fazer o que quiser porque eu não vou falar não, eu não vou repreender, eu não vou explicar, deixa a criança por aí. Também não é por aí, tá? A gente precisa sim educar a criança com respeito, mas com autoridade ao mesmo tempo. Combinado? E olha, eu vou falar uma coisa para vocês para poder ajudar quem está ali ainda muito presa nessa questão de eu fui educada assim, então eu preciso continuar educando dessa forma. Pare e pensa um pouquinho. Vou pedir para você parar depois que sair da live, a hora que você for deitar, para um pouquinho e pensa assim, lembra da forma que você foi educado. Lembra as coisas que você gostava, lembra as coisas que você não gostava. Quando o papai e a mamãe falavam alguma coisa para você, né? Ou brigava, dava bronca, ou te colocava no cantinho do pensamento, ou dava umas palmadas, ou deixava de castigo, qual que era o sentimento que você tinha? O quanto que isso te ajudou a ser melhor? O quanto disso que você carrega até hoje dentro de você? Pensa um pouquinho. E aí pensa, no jeito que você está agindo com seu filho, com a sua filha hoje, o quanto que as tuas atitudes estão te ajudando a sua criança a ser uma criança melhor a cada dia. E o quanto que as suas atitudes estão te afastando, né, de ter a sua criança obedecendo. Então, para hoje, eu vou deixar essa reflexão para vocês. Pare e pensa, se olha você primeiro como filha, a forma que você foi educado. O que você acha que deu certo e o que você acha que não deu certo, o porquê. E veja hoje, faça uma análise hoje, a forma que você está educando o seu filho, educando a sua filha. O que você acha que está dando certo, o que você acha que não está dando certo. Tá bom? Fica aí essa reflexão. Eu vou dar uma olhadinha, gente, algumas perguntas aqui, tá? Alguns comentários de vocês. Lindezas aqui do Face, obrigada, tá bom? Todo mundo colocando verdade, ótimo, ótimas dicas. Brigadão, tá bom? Maravilhosas vocês. A Roberta, ela colocou que ela se sentia o patinho feio, inútil. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês, ó. Quem ainda não se inscreveu para a semana Filho Obediente, clica no link da bio no Instagram, se inscreva. As aulas, eu estou entregando muita coisa boa, tá? Muito conteúdo que eu nunca falei, nem em live e nem em outros eventos, tá bom? É mesmo para você poder se conscientizar, para você poder entender muita coisa que está acontecendo, tá bom? Então, lá nas aulas, lá eu vou explicar
com muito mais tranquilidade. Lá eu vou colocar imagem de algumas coisas para você poder entender. Estou preparando material para poder te ajudar a compreender melhor, tá bom? Então não perca, gente. Coloca já o despertador, sinalizando as datas de 8 a 11 de setembro, que eu vou enviar as aulas para você por e-mail, para quem está inscrito lá na semana Filho Obediente. Combinado? Gente, peço desculpa para vocês, deixa eu falar uma coisa. Sou mãe, né? E como, né, toda mãe, essa noite foi difícil, a minha filha doente, tendo que tomar remédio a cada 6 horas, meu filho também acordou de noite, resumindo, a mamãe do lado de cá não dormiu nada à noite, tá? Então o raciocínio ele tá um pouco devagar, então por isso que às vezes me dá umas falhas de memória, então eu peço desculpa para vocês, estou me esforçando o máximo para conseguir manter concentrada para poder entregar o melhor para vocês, tá? Às vezes dá essas fugidas, essas falhas, dá a impressão que eu não estou muito ligada, que eu não estou aqui, mas não é isso, só estou explicando o motivo, tá? Mas com certeza, né, compromisso é compromisso, a gente tinha hora marcada, então estou aqui com vocês. Mas essa noite, se Deus quiser, já estou tomando um chazinho até para ajudar a relaxar daqui a pouco também. E amanhã a gente está aqui às 10 horas da manhã com as energias a mil. E à noite é a estreia do programa que muitas de vocês participaram, dando sugestão do nome, que foi o Conversa com a Lisa. Então, amanhã eu vou convidar alguém que vai estar aqui assistindo, só que só no Instagram, tá bom? Pessoal que está no YouTube, pessoal que está aqui no Facebook, não vou conseguir transmitir porque eu não consigo chamar o convidado, eu só consigo fazer isso no Instagram, por isso que vai acontecer somente aqui nesse canal. Então, para participar amanhã comigo, o que você vai fazer? A hora que entrar, vai aparecer para você uma notificação. Se você deseja me enviar uma solicitação para participar do vídeo comigo, combinado? Aí eu vou te aceitar. Uma coisa que eu quero deixar claro para vocês convida eu, ô lindona. Vamos combinar o seguinte. Para quem está participando lá do Telegram, da Semana Filho Obediente, eu vou deixar uma dica lá. Quem usar essa dica que eu vou colocar lá no canal, vai aumentar a chance de eu te chamar, combinado? Então, se você não está lá dentro do canal do Telegram para a Semana Filho Obediente, entra lá que amanhã eu vou colocar lá para você, ó, quer falar comigo? Digita isso aqui para aumentar a tua chance para você falar comigo, combinado? Lisa, não tenho canal do Telegram, não tenho Telegram, não baixei, não tem problema. Participa do mesmo jeito, tá bom? Vai ter chance. Quem vai estar no Telegram vai ter mais, combinado? E aí a gente vai bater o nosso papo. Deixa eu então ver, como prometido, algumas mensagens aqui. Queridas, obrigada, tá bom? Aí minha filhota que não estava bem, mas hoje já tá ótima. Mil maravilhas. Muito obrigada, viu, pela pergunta. Azevedo Araceli, eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui. Minha mãe me comparava muito com meu irmão. E isso me deixava muito triste. E eu acabo fazendo também com os meus filhos. Pois é, por isso que a gente precisa prestar muita atenção, sabe? Gente, não perca, mas não perca de coração a aula da semana Filho Obediente. Eu vou trazer muita coisa para te ajudar como pessoa, tá? Como pessoa. Se você quer ser essa mãe que vai fazer o seu filho obedecer, a gente precisa olhar para você primeiro, tá bom? E como mãe eu sei o quanto de coisa que a gente traz, quanto de coisa a gente traz. Eu ia falar desde o nascimento da gente, mas na verdade desde a barriga da nossa mãe, né? Então não perca que vai ajudar muito, tá bom? A Veca colocou aqui, ó, minha maior preocupação é que eu acabo gritando para corrigir. Eu te entendo, tá? A gente vive num mundo tão corrido, é tanto estresse que às vezes a gente não consegue nem parar para a gente olhar para a gente. A gente vive num estresse altíssimo, tá? Às vezes é trabalho, é casa, tem que dar conta de tudo, é conta para pagar. A gente se envolve num estresse que é a reação, né, do que a gente está sentindo, do que a gente está vivendo. Por isso que é importante a gente se cuidar um pouquinho, tá?
Deixa eu ver quem mais colocou aqui. Dianinha, sua linda, muito obrigada, viu? Madalena, obrigada também. Paloma, obrigada. Gente, a Lisa colocou aqui, ó, ainda preciso mudar muito. Lisa, a gente tem que mudar sim, eu concordo com você, tá? Eu acredito muito que a gente está nesse mundo pra gente ser melhor, pra gente ter uma missão de vida, pra nossa vida valer a pena, pra gente deixar um legado. Eu acredito muito, né? Nisso daí. Eu acho que cada um tem uma missão e a gente tem que descobrir essa missão de vida. E a gente tem que mudar sim, mas é uma mudança que ela tem que acontecer sem pressão, tá? Porque o que eu falei, a gente nunca vai atingir a perfeição. Nós não somos perfeitos, nós não somos Mulher Maravilha. A gente não tem que dar conta de tudo, a gente não tem que nada. A gente não tem que nada. A gente só tem que ser nós mesmos, com a nossa consciência tranquila, com integridade, sem prejudicar ninguém, né? Podendo estender a mão para o outro. Se a gente pode avançar, a gente pode estender a mão e trazer mais gente junto com a gente. Então, eu acredito muito nisso. E quando a gente pensa nisso, a gente trabalha com mais leveza, a gente procura ser cada dia melhor. Eu sei que eu não vou ser perfeita, mas eu posso cada dia dar um passinho, um passo por vez, cada dia ser melhor. E cada dia também transformando a educação do meu filho, ajudando ele a ser melhor, né? E assim a gente vai chegando lá, tá? Jaciara, contando os minutos para essas aulas. Rapidinho chega, com certeza, né? Rapidinho, já passa 2 semanas e aí a gente já chega lá, combinado? Ó, mudar sempre, parar nunca. Mais uma frase aí matadora hoje, ó. Ó, também grito muito, sou muito estressada, não consigo controlar. Olha, isso me dói, não gosto de ser assim. Não entendi. Sintomas, bem tratar meus filhos dessa maneira. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sei muito bem a dor de vocês. Eu também sou mãe, tá? E eu sei o quanto a gente quer fazer o melhor, eu sei quanta responsabilidade que a gente tem nas mãos, no nosso ombro. Tem mães que são sozinhas, tem mães que trabalham fora e tem que dar conta de tudo. Eu sei o tamanho da nossa responsabilidade, tá? Eu sei que cada dia mais as coisas estão mais difíceis, nessa época de pandemia, eu sei. E a gente tem que estar bem para a gente poder cuidar de uma vidinha que está ali dependendo da gente, né? Eu sei muito bem disso, eu sei a importância, tá? Mas deixa eu contar para vocês. Várias mães, acredito que... Eu acho que das mães que entram no programa, eu acredito que 80% das mães entram no nível que elas estão assim, sem saber mais o que fazer. Entram porque já tentaram de tudo e não tem mais esperança. E vocês vão ver daqui uns dias elas comentando da experiência delas, tá? Então, calma, fica tranquila, tem luz lá na frente, tem luz no fim do túnel, tá? Pode ser melhor, as coisas podem ser melhor e você merece ter uma maternidade realizada, você está feliz, você se sentir segura, né? Você aproveitar essa fase que é muito importante da criança, gente. Essa fase da infância, ela passa assim, ó, é rápido demais. Se tiver alguma mãe com filho maior, aqui, né, às vezes tem um maior, um adolescente, um pequenininho, vai poder confirmar. A gente pisca e passa rápido. E é uma fase que não volta mais. E depois a gente fica se lamentando. Por que que eu não aproveitei mais? Por que que eu não me dediquei mais? Não é verdade? Então a gente precisa aproveitar. Só que eu entendo que não adianta só eu ficar aqui falando para vocês. Sabe, só falar não adianta, só falar não tira essa dor da angústia, só falar não tira o teu estresse, não tira, só falar não adianta, né? Aí para isso precisa de algo mais profundo, precisa trabalhar mais algumas outras coisas para poder, né, te dar uma ajuda para poder te deixar bem, tá? Mas fica tranquila, porque a gente, como eu falei, existe luz no fim do túnel e é possível, combinado?
Olha, Sandra, ótima live. Lisa, minha criação foi na época da ditadura. E eu criei minha filha de outra forma por acreditar que não atingiria o objetivo de ter ela ao meu lado. Olha que bonito o depoimento, né? Obrigada, viu, por compartilhar com a gente. Eu entrei no estágio em que eu quebrei o mouse do computador. Hoje consigo lidar com as minhas emoções, aprendendo todos os dias. Isso aí, aprendendo todos os dias, né? Nada de querer ser a Mulher Maravilha, porque senão a gente coloca mais uma cobrança em cima da gente. Isso daí a gente não precisa. Combinado? Mamães, um beijo grande. Vou descansar e prometo que amanhã eu volto 100% novamente. Combinado? Obrigada pela presença de vocês aqui comigo. E ó, nada de ser Mulher Maravilha, apenas a gente precisa ser um pouquinho melhor. E não esqueça da atividade, da tarefinha que tem, para você parar e olhar a forma como você foi educada, lembrar o que para você funcionou, que você se sentia bem, e lembrar aquilo que te deixava mal. E você dá uma olhadinha na forma que você vem educando a criança. Combinado? Gente, beijos, suas lindas. Até amanhã. Fiquem com Deus.